problematizado por Deus, confrontado por Deus, complicado talvez pelo encontro com Deus, mas também esclarecido e direcionado por Deus. O livro de Gênesis caminha nessa direção. Vamos continuar ouvindo a mensagem do Senhor no capítulo 3 de Gênesis. Vamos ler do verso 1 ao verso 15 e depois ao verso 21. Você trouxe a palavra de Deus, está na sua mão aí a palavra de Deus, você tem atentado para a palavra de Deus na sua vida. Povo de Deus, está ouvindo, está olhando para a palavra de Deus, vamos buscá-la mais uma vez. Palavra de Deus então no capítulo 3, do verso 1 ao verso 15. E diz assim o texto de Gênesis, o livro das origens, origem do ser humano, do universo, e também a origem da complicação humana. De onde veio toda a complicação do ser humano? O livro de Gênesis, a origem, mostra de onde veio. Gênesis então, capítulo 3, verso 1 a 15, diz: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse: Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto e comeu, e o deu ao seu marido, que também comeu. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer. Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: Que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: Uma vez que você fez isto, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e o pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E o verso 21, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Verso 15 fala sobre um grande embate, mas um embate onde há um vitorioso. O verso 15 diz que haveria inimizade entre a serpente, o maligno e a mulher. No verso 20 que eu não li, Adão dá o nome de Eva, sua mulher, e diz: porque ela é a mãe de toda a humanidade.
Então, mulher aqui, inclusive, no lugar da humanidade. Entre você e a mulher. Entre a sua descendência, isto é, aqueles que são do maligno. E o descendente da mulher. E agora no singular. Este, no singular, lhe ferirá a cabeça da serpente do maligno. E você, o maligno, a serpente, lhe ferirá o calcanhar. Um haverá de ferir o calcanhar, isto é, atingir parcialmente. O outro atingirá totalmente, fatalmente, ferirá a cabeça. O descendente da mulher ferirá a serpente na cabeça. E aí então o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Em 64 lançaram o filme Time Travelers, ou Viajantes do Tempo, e depois em 67, 68, seguindo o tema do filme, surgiu a série Túnel do Tempo. Sei que metade aqui dessa congregação não ouviu falar sobre isto, mas houve uma série de televisão chamada Túnel do Tempo. Alguns, como eu aqui, tiveram o privilégio de assistir esta série. 66, 67, nos Estados Unidos, então, esta série. O que era o Túnel do Tempo? Lá no Arizona, então, lugares, laboratórios secretos do governo americano, havia se desenvolvido uma máquina que transportaria as pessoas através do tempo, poderiam voltar inclusive para trás ou até para o futuro. A máquina era o tipo de um vortex, por isso é o túnel do tempo. Gastaram, segundo a época ali, na história, naquela época, por volta de 7 bilhões e meio de dólares para fazer a máquina, que hoje daria aí uns 54, 56 bilhões dessa figura, segundo esta história de ficção. E na história então acontece que um senador é enviado para examinar esse projeto que já gastou tanto dinheiro. O senador Clark vai lá para este lugar, olhar essa máquina e conversar com os cientistas. E diante da situação, ele faz uma exigência, um tanto quanto preocupado e até duvidoso, faz uma exigência. Ou vocês fazem um teste agora, ou esse projeto para de vez. E aí então surge a questão ali, se faz um teste, não faz o teste. E um dos cientistas, chamado na série de Tony, se voluntaria para entrar na máquina e viajar no tempo. Dizem não, o impedem, mas ele, a revelia, entra na máquina e desaparece. E em seguida então, logo depois, Douglas ou Doug, também outro cientista, resolve entrar na máquina para ir buscar o Tony, porque ele entrou e sumiu no tempo. E aí então, toda a série vai se desenrolar em capítulos, semana após semana. E através do tempo eles viajam, às vezes têm contato com os outros cientistas no laboratório, e eles veem imagens de onde eles estão, passam orientações, e frequentemente o contato desaparece, não conseguem falar com eles, às vezes até conseguem enviar alguma coisa que eles precisam para sobreviver ou agir na situação onde eles estão, e eles então vão visitando, vão sendo transportados daqui para lá, sem conseguir retornar ao tempo deles, ao laboratório de onde partiram. E eles então são achados em cada momento, em cada série, cada programa, num momento histórico, numa situação histórica marcante. Pode ser lá em Troia, a guerra entre Troia, séculos e séculos antes de Cristo. Pode ser também no tempo do Império Romano, nos tempos de Cristo. Pode ser também na Revolução Francesa. Pode ser também na Guerra de Independência dos Estados Unidos. Enfim, eles pipocam por aí até na Segunda Guerra Mundial, quando há o ataque das Forças Armadas Japonesas a Pearl Harbor, lá no Havaí. Lá também eles passam, enfim, em tantos lugares.
E aí nós temos então o túnel do tempo e esse relacionamento do ser humano entre o seu presente e o seu passado, e às vezes até o seu futuro. Nós temos algumas situações, questões, facetas que nós encontramos aqui nesses dramas. Uma delas é um ser humano no passado e os do presente tentando ajudá-los, resgatá-los. Outra dimensão, outra faceta é quando eles estão lá no passado e eles conhecem a história, porque eles são de um momento pós aqueles fatos. Poderiam eles interferir no que se deu na história humana? Eles sabem o que deu certo e o que deu errado, e sabem que a maior parte das coisas deram erradas. Poderiam eles alterar de alguma forma, poderia-se enviar então do presente para eles recursos, e eles alterarem a história, e assim resgatar o passado do ser humano. Aí está a série de televisão, Túnel do Tempo, que ilustra em grande parte o meu drama, o seu drama, o drama da humanidade, o drama já de Adão e Eva lá no primeiro tempo, e o drama deles que se passou para toda a humanidade, se passou para você que está aqui nesta noite e para mim. Túnel do Tempo. O túnel do tempo de Gênesis, neste problematizar com Deus. O que é que o texto nos fala nesta noite? Entre muitas coisas, diz a você: ultrapasse os desacertos do passado. Isto mesmo, algo fundamental para o ser humano. Não temos uma máquina do tempo, nós temos um túnel do tempo. Como isso é possível? Aqui está o texto de Gênesis falando dos desacertos do nosso passado e falando como ultrapassá-los, mas sem uma máquina do tempo, não, mas pela problematização de Deus, a ação de Deus apontando, mexendo e mostrando o caminho. É necessário ultrapassar os desacertos do passado. Você precisa, todo homem, toda mulher precisa, todo jovem, todo adulto precisa ultrapassar os desacertos do passado, porque senão haveremos de continuar sendo esses seres complicados e muito complicados, complicações muito manifestas na vida de alguns, e camufladas, muito bem camufladas na vida de outros, mas todos nós partilhando desta trágica experiência de estarmos desacertados por causa do nosso passado. Então, o fato é que o seu passado exige resolução. O passado de todo ser humano exige resolução. Aqui está Adão, aqui está Eva, neste momento, quando Deus vem ao encontro deles. Eles se escondem, estão desacertados. Fizeram uma roupa com folha de figueiras, sabem que estão desacertados, perceberam que estavam nus. Criaram uma situação onde se tornaram culpados e pessoas moralmente caídas. E juntamente com isso, tomaram consciência da sua situação. E aí então criam uma complicação toda para eles, e um com o outro, e com Deus primeiramente. Adão e Eva são achados por Deus, quando Deus diz: onde está você? E são achados como? Totalmente desacertados, complicados por causa do passado deles. Por isso que Deus diz: o que é que você fez? Totalmente desacertados e complicados por causa do seu passado. Assim como todos nós aqui nesta noite estamos complicados e desacertados. Qual é o desacerto central? Fracassaram diante de Deus, rebelaram-se contra Deus, romperam com Deus, buscaram uma autonomia diante de Deus. A tentação diz: vocês vão ser como Deus, se comer no fruto. E eles comem um fruto há pouco tempo atrás, e o passado não importa.
quanto tempo ele é. O fato é que o passado os complica. E tem complicado a todo ser humano. E o desacerto central é este. Eu proponho isto porque é o que a palavra de Deus propõe. Quando o ser humano conversa muito sobre o seu desacerto, e desenvolveu-se, principalmente nas épocas mais recentes, décadas mais recentes, as ciências humanas se avolumaram em teses e propostas diferenciadas e muitas, tentando explicar, erradicar o desacerto humano. A palavra de Deus aponta a seguinte tese: o desacerto central do ser humano se inicia com o fracasso dele diante de Deus. E daí emana todos os outros desacertos emocionais, morais, existenciais, tudo que o ser humano carrega dentro de si e que jorra para fora de forma problemática. O passado, então, exige resolução. O passado é o grande complicador. É o grande complicador porque o passado complica o presente e complica o futuro. Assim como ele está complicando o dia de hoje, vai complicar o dia de amanhã. O presente de amanhã será complicado. Então ele é o grande complicador. O grande complicador que há de complicar toda a história minha, sua, da humanidade. O grande complicador, porque é o complicador universal, não há ser humano que escape disto, a não ser o Senhor Jesus Cristo. E quais são as complicações? A complicação do erro pessoal, culpa diante de Deus, rompimento com Deus. Então, a questão do meu erro, meu fracasso diante de Deus e consequentemente diante do próximo, isso me traz culpa, isso me deixa vazio porque me leva a romper com Deus, eu perco toda a esperança de eternidade, dimensão eterna, fico retido aqui, no aqui e agora, no material, isto não me satisfaz. Então há este problema pessoal, eu íntimo, é dentro de mim o problema, e eu sou o problema. Rompimento com Deus dentro de mim, mas depois também eu sofro com isso porque isto acontece na vida do outro. Então eu sou alvo de injustiças que o outro executa e que me atingem, e aí é uma variedade delas. E você talvez diga: eu tenho uma grande na minha vida, fui marcado por alguém que falhou profundamente comigo. Talvez até alguém diria: foi meu pai, foi minha mãe. Outros diriam: foi um tio, foi um primo, foi um amigo. Enfim, nós somos atingidos por este grande fracasso universal que está em mim. Sou culpado e sofro, mas também está no outro e sou atingido pelo fracasso dele. E depois há as sequelas. As injustiças sofridas, a maldade dos outros me atingiram e muitas vezes deixaram sequelas. Às vezes numa gravidade tal que nós chamamos de traumas. Tal foi o erro de alguém comigo, ou talvez tal foi o erro meu, que eu mesmo deixei uma situação traumática para mim. A marca emocional e até comportamental perturbada é muito grande. Mas mesmo que não chegue no nível que chamamos de trauma, fica marcas, toca-nos, nos desacerta, nos perturba. O passado, o grande complicador. E o que nós fazemos? O que nós fazemos? Bem, há os mecanismos. O ser humano desenvolve mecanismos para conviver com isto, esse problema, esse desacerto não resolvido. Dissimulação, racionalização, fuga. Adão e Eva foram se esconder. Adão e Eva tentaram racionalizar, dissimular com roupas feitas com folhas de figueira. O ser humano então dissimula de muitas formas, inclusive com moralidade, algum ato bonzinho aqui e ali.
religiosidade, tudo que é roupa construída pelo próprio ser humano, seus esforços para tapar a sua miséria, o seu desacerto. Conflito interior, que muitas vezes é visível que a pessoa tem, aquilo explode, borbulha para fora, ou muitas vezes está bloqueado lá dentro, contido, e ferve lá dentro o conflito interior. Complexos, temores, desestabilidade, bloqueios, enfim, aí está o ser humano neste grande desacerto. Seu passado exige resolução. Como é que está o seu passado? A resolução já atingiu o seu passado? Ou você está nesse quadro complicado? É preciso ultrapassar o desacerto do passado. Ultrapasse, a palavra de Deus falou com Adão e Eva, a palavra de Deus fala com você, como tem falado na história em Jesus Cristo. Ultrapasse os desacertos do passado. O que é que você precisa então? O que é que você precisa? Você precisa de uma resolução eficaz. Sua necessidade é uma resolução eficaz. Não paliativa, mas eficiente, radical, aquela que resolve e resolve mesmo. Lembre-se, desde já, sublimar e como a sublimação. O desacerto é grande e o ser humano encontra todo tipo de sublimação. A indústria do entretenimento, por exemplo, há um negócio nesses dias fabuloso pelo valor, o montante que move no mundo todo, todo tipo de entretenimento. O que é? 99% é sublimação. O ser humano está num desacerto tremendo e precisa sublimar. Inclusive a entrega ao trabalho de uma forma desequilibrada. Para muitos o trabalho é sublimação do seu desacerto. Está lá, é difícil, é complicado. Eu preciso algo para sublimar. Sublimação é ineficiente. Por melhor que seja a tampa da panela de pressão, de forma que a pressão não escape, a pressão continua lá dentro. Sublimação não é o caso, é ineficiente. Mas também há aqueles que pensam que retornar ao passado é a solução. Não é. A necessidade é uma resolução do passado que o libere permanentemente. O libero permanentemente no presente e no futuro, então, se é permanente. Uma verdadeira liberação, que imediatamente hoje o libere e libere sempre. Deus é quem pode dar e quem oferece esse tipo de liberação. Esta resolução eficaz, só Deus pode fazer e Ele faz. Deus não trabalha com soluções parciais ou paliativas. Isto é coisa do ser humano. Resolução parcial ou paliativa. Estou atormentado, estou perturbado, estou desacertado, vou buscar uma solução humana. E então, lá, seja o que for o que eu busque, haverá de me dar algo paliativo, parcial, temporário. Daqui 3 dias eu tenho problema de novo, porque aflora outra vez. Enfim, esse não é o caminho de Deus. Deus não trabalha como o ser humano e conforme a sabedoria humana. Deus tem uma solução eficaz. Lá está Adão e Eva complicados porque o passado os desacertou. Deus entra com uma promessa segura e garantida. O seu descendente vai esmagar a cabeça da serpente. E à luz dessa promessa, desse plano eficaz que está na mão dele, na história vai se cumprir em Cristo Jesus, o descendente da mulher. Satanás morde o calcanhar de Jesus. Jesus chega à cruz, mas Cristo morre a nossa morte ali e vive para sempre
Satanás é derrotado para a nossa bênção. A serpente tem a cabeça esmagada para todo sempre, para todo aquele que se abriga em Cristo. A promessa de Deus, que então, prometido no futuro, é como uma pedra que cai no meio do lago e cria aquelas ondas, círculos concêntricos, espalham igualmente para todos os lados. Cristo morreu, e quando ele morreu, as ondas dele então foram para o futuro e chegaram a nós aqui em Bragança. Mas também, segundo aqui Gênesis, elas foram para o passado e atingiram Adão e Eva. Nessa promessa e baseado nisso, Deus vem a eles com uma túnica. Eles haviam feito roupas para eles, um tipo de uma saia, obras humanas, paliativos para tentar esconder, sublimar o seu desacerto. Obras humanas, tentativas humanas, recursos humanos. Quem sabe terapias, quem sabe uma droga que interfere no meu sistema nervoso, me ajudar a lidar ou esquecer o desacerto. Quem sabe uma religiosidade que me dá uma porção de coisas que eu devo fazer, cumprir, e no meu mérito, no meu esforço, um dia ultrapasso esse desacerto. Não, talvez eu me dou a causas filantrópicas para compensar, me sentir melhor. Todo mundo faz a sua saia de folha de figueiras, mas Deus vem com essa túnica. Note algumas coisas aqui. Primeiramente, essa túnica Deus fez, diz o texto. O texto não diz como é que foi isso, como é que aconteceu, e isso não é importante. O importante é que essa túnica vem de Deus, não do ser humano. Segundo lugar, veja que é uma túnica feita com peles de animais. Quem sabe Deus tomou ovelhas do rebanho que Adão tinha, possessão preciosa para ele. Enfim, vida se foi para que eles fossem bem cobertos. O conceito é aquele identificado por ato vicário, isto é, ato substitutivo. Alguém no lugar do outro, uma vida no lugar de outra vida. Para eles estarem bem cobertos, os animais precisaram perecer. Símbolo daquilo que haveria de acontecer para que a cabeça da serpente fosse esmagada pela semente da mulher, Cristo na cruz. Pela morte dele nós somos cobertos. Ação de Deus, provisão de Deus, porque a tentativa humana de prover isto, o cobrir-se, era insuficiente. Ação de Deus. Vicário. O ser humano por si mesmo não poderia se cobrir. Culpado. Outro precisaria pagar no lugar dele. E também adequada. Agora eles podiam estar na presença de Deus. Inclusive Deus vai enviá-los para a história dele, onde eles vão ter que conviver com as consequências dos seus desacertos. O mundo todo, relacionamento humano vai ter suas consequências, mas eles poderão atravessar a sua história neste mundo, enquanto não chegarem à presença novamente de Deus da eternidade, cobertos adequadamente, andando na presença de Deus, sustentados por Deus. É isto que você precisa. Uma resolução eficaz que só Deus pode realizar. Ultrapasse os desacertos do passado. Você conhece os seus. E olhe bem, se não está muito sublimado e você tem suas complicações e não entende que você tem esse desacerto, é que o problema central é a questão do seu coração com Deus. Há um rompimento com Deus, há um desacerto com Deus que leva ao seu desacerto íntimo e até relacional, e é isso que está na humanidade. Então é preciso ultrapassar os desacertos do passado. Ultrapasse, diz o texto bíblico, ensina o texto, sua necessidade é uma resolução eficaz. Agora lembre-se, note, a resolução
está além do seu passado. Qual é o maior recurso do ser humano hoje para lidar com seus desacertos? Surge nas últimas décadas uma palavra que é muito ampla. Pensamos que ela é simples e não é, por falta às vezes de prestar atenção ou de conhecer. A palavra é psicologia. Ela inclui uma série de propostas, há muitas, são centenas hoje, divergentes, diferentes, abordagens de todo tipo. E aí vai desaguar então em propostas de terapias. A clássica chamada psicanálise, talvez um pontapé inicial no que se pensa de terapia nos nossos dias. Começando com Freud, um marco. E essas terapias, na sua maior parte das suas propostas, pensam que no passado é que está a resolução para o meu presente. O seu desacerto será tratado, ultrapassado com uma volta ao passado, em alguma forma. E outras que ignoram o passado e acham que somente no presente está a solução. Psicanálise vai levá-lo, o desacertado, o perturbado, a revisitar possíveis psicoses sexuais. Na criação, na educação, no relacionamento com o pai, com a mãe, uma porção de coisas. Vamos entender o que aconteceu ali, porque ali não somente está a origem, mas está também a fonte de resolução. Inclusive a proposta terapêutica da regressão, usando hipnose, procura-se voltar ao passado para descobrir causas, eventos que se deram na minha vida, que estão esquecidos do consciente, mas estão no subconsciente. É dali que vem uma perturbação e eu preciso descobrir o que é isto. Técnicas como a hipnose podem ser usadas e até aqueles que vão a uma possível volta ao estado uterino, volta a ser feto, para descobrir, talvez foi ali no interior da mãe que aconteceu algo e por isso eu sou complicado, eu preciso voltar lá. E a história do paciente, inclusive, toma adulto já, que toma posição fetal no sofá, no divã do terapeuta, revivendo o útero da mãe. E no Brasil, terra do espiritismo, da reencarnação, há inclusive uma vertente que procura ir às outras vidas na terapia. Volta ao passado. Batendo de frente, contrário a essa terapia cognitiva que diz: ignore o passado, a questão não é do presente, é mudar a cabeça no presente, está tudo em ordem. Então não há um lugar para o passado, é tudo no presente. E aqueles que são da cognitiva não gostam da psicanálise, batem de frente, debatem. E aí poderíamos ir falando de outras escolas e terapias. Essa luta do presente e do passado, e grande parte delas pensando que o passado está a solução. Quando nós lemos o texto aqui, o desacerto de Adão e Eva, nós vemos que o passado é uma realidade, mas também é uma impossibilidade de solução. Realmente temos desacertos, o nosso passado é um passado de desacerto que continua no presente. Mas o passado é uma impossibilidade. Quando nós olhamos o texto bíblico, o passado, os nossos desacertos vindo do passado não devem ser ignorados, relevados. Deus não faz isto aqui em Gênesis, no texto que lemos. Mas também não é o caso de revisitá-lo para encontrar uma resolução. Revisitar o passado é esforço humano, é mais uma saia com folha de figueiras. Vou voltar ao passado, vou ver o que é, e eu resolvo isso, meu terapeuta, um ser humano, resolve. Volta ao passado é algo impreciso em geral para nós. Aliás, o passado de verdade
é quase impossível de ser revisitado plenamente. Não temos uma máquina do tempo. Não estamos no túnel do tempo. O passado não é alterável. Adão e Eva comeram o fruto. Não há como voltar atrás. Comeu. Está comido. Essa é a história. No túnel do tempo, a questão era, na série de televisão, será que é possível alterar a história humana? Uma especulação de ficção científica. A verdade é que os dados, os fatos da história humana, uma vez feitos, estão feitos. E assim é na sua vida, nos desacertos. Revisitação não é o caso. Possíveis revisitação infindas. Lembro de ler uma entrevista com o ex-senador Suplicy. E ele dizia que fazia terapia há 20 anos. Quantos anos haveremos de fazer as terapias? Voltar ao passado, conversar. Não, não é por aí. Sua necessidade é resolução eficaz, mas a resolução está além do seu passado. Deus questiona Adão e Eva, e os dois usam o verbo foi. O que vocês fizeram? Adão diz, foi a mulher. Foi a mulher. Aconteceu isso lá. E a Eva diz, foi a serpente. Nós temos todo aqui um reportar ao passado. O passado é real, é verdadeiro, tem impacto em nossas vidas, estamos desacertados por causa dele. E Deus diz que o passado deles é que traz todo o desacerto que eles estão vivendo ali, toda aquela complicação. O passado então tem o seu lugar, sim, ele é real, sim, ele tem consequências, sim. Nosso desacerto tem a ver com o passado, sim. Mas Deus não entra com Adão e Eva num revisitar do passado. Adão, vem aqui, senta aqui nesta poltrona. Diz para mim o que você sentiu na hora que você pensou em comer do fruto. Como que a sua mulher o traumatizou ali? O manipulou? Eva, vem dizer para mim, como foi isto? Como você chegou àquele momento? O que conduziu você ali? Qual a consequência? Você ouviu uma voz. Vamos examinar essa voz. O que foi? Vamos conversar sobre as suas psicoses, sobre os seus traumas, e nós vamos ficar falando disso e rebuscando esse negócio eternamente. Deus vem com uma solução, a resolução eficaz, túnicas do presente, promessas de solução que serão realizadas no futuro. Uma vez por todas. A resolução está além do passado. O passado trouxe desacerto, mas não é lá. E nem é na explicação, racionalização, revisitação, curtição, inclusive, do passado, que trará a melhora. Mas é uma ação de Deus agora, na sua vida, na sua graça. Ultrapasse os desacertos do passado. Resolução. Sua resolução, então, definitiva, é imediata, segundo o poder de Deus, segundo o modo de Deus. Deus vem em graça. O que é graça? Favor imerecido. Favor de Deus para com o ser humano desacertado e complicado. Lá está Adão e Eva, complicadíssimos. Deus vem. Onde está você? Deus procura a ação divina, não a ação de Adão e Eva. Adão e Eva foram para o meio do mato se esconder, fizeram aquelas pobres roupas de folha de figueira. Não, Adão e Eva não estão clamando por Deus. Deus, nós estamos aqui desacertados. Não, é Deus que pergunta onde está você. Deus gracioso, Deus de amor, ser humano sublimador dos seus desacertos, fugitivo, sabe da sua miséria, mas não quer procurar Deus, orgulhoso, foge. Deus vem com a sua graça, o seu favor,
eficaz. Ele vem falar do sacrifício vicário de Jesus Cristo, simbolizado nestas roupas e prometido no esmagar da cabeça da serpente. Podemos nele, no poder de Deus, que se cumpre em Cristo, sermos libertos dos nossos desacertos e podermos andar com ele novamente, ainda que andando por enquanto num mundo complicado pelo desacerto de toda a humanidade. Mas Deus nos sustentando na sua graça até a eternidade, quando então estaremos livres. Graça, ação vicária de Deus. Deus vem para solucionar o problema humano que o ser humano não pode solucionar. Graça, graça eficaz. Uma solução definitiva agora. Hoje. Quantas vezes eu tenho que ir na igreja? O que eu preciso fazer? Quantas orações? Quantas boas obras? Quantas esmolas? Quanto tempo que tem que esperar? Quanto tempo? Deus intervém no presente de Adão e Eva e ali põe a sua solução. O acerto com Deus. Definição hoje. O grande complicador do passado é que estamos rompidos com Deus. Então a resolução é o grande acerto, que é o acerto com Deus. Uma vez o ser humano disse, ouvindo a serpente, serei como Deus. Serei o meu Deus então. Ficou perdido, complicado, desacertado. É preciso retornar à situação antes de se comer do fruto. Antes da rebelião e do desacerto. É possível pela graça de Deus, o perdão de Deus, a provisão de Deus em Cristo. E Deus volta a ser o centro da minha vida. Então aqui uma nova forma de viver. É o que Deus propõe para Adão e Eva. Voltar a viver olhando para Deus, honrando, glorificando a Deus no seu íntimo, em tudo que você é. Deus então agora sendo o reorganizador, o acertador dos seus desacertos. E aí primeiramente vem o perdão. As túnicas falam no perdão vicário. Deus paga o preço em Cristo para o perdão, para que você seja justificado diante de Deus, apesar de ser injusto em seus desacertos. Mas Deus paga o preço do perdão em Cristo. E agora, Deus entrega a liberação para viver com Ele, andar com Ele, acertado por Ele, com Ele, num mundo desacertado, até que então finalmente chegue a presença eterna dEle na glória. A segurança aqui, a força aqui, para se lidar com os traumas até. Deus agora é a minha segurança. O que é que eu faço com os meus erros, meus pecados? Bem, esses eu entrego à cruz de Cristo. Deus proveu graça. Encontro perdão, paz, reencontro com Deus. O que eu faço com esta carga que eu trago de que alguém cometeu injustiças contra mim? Algumas pesadas, ou tantas pessoas fizeram isso comigo, ou alguém em particular marcou minha vida, foi maldoso comigo, me explorou, manipulou, abusou. O que eu faço com este? O que eu faço com essa história? O desacerto que é meu, mas também do outro me atingiu. Deus é meu organizador, vivo para Ele, volto ao estado antes de comer o fruto. Ele é a razão da minha vida, Ele me recebeu em perdão, sou dele para sempre. Então, não abrigo mais nenhum ídolo no meu coração, inclusive o ídolo daquele que fez injustiça comigo. Enquanto eu andar neste mundo, dominado pela injustiça de alguém, esse alguém e essa injustiça são ídolos que dominam o meu coração.
E agora, eu sendo do Senhor acertado com Ele, não mais posso ter qualquer ídolo me controlando o meu estado de ser. Alguém fez algo muito mal para mim, quem sabe, lá na minha adolescência. Nem sei onde essa pessoa está mais, mas onde estiver, anos depois, controla a minha pessoa, meu estado interior. Ah, Deus é meu Deus, eu sei que Ele é o Deus da história. Eu entrego esse maldoso à justiça de Deus. Minha é a vingança, disse o Senhor, segundo o profeta. Eu perdoo, porque Deus me perdoou. Agora entenda bem, perdoar não é dizer que o que a pessoa fez foi correto e que ela está bem. Perdoar é você dizer a Deus, eu não serei o juiz, nem posso ser. O que eu vou fazer? Que julgamento eu vou exercer? Deus é meu grande juiz, a história não escapa das mãos dele e ele vai acertar isto. Quanto a mim, vou entregar e vou me liberar. Serei dominado por Deus, Ele vai ditar o meu estado de ser e não esse maligno que agiu na minha vida. É por aí. A graça de Deus tocando minha vida. E as consequências com elas? Quem sabe traumáticas até. Ou a certeza de andar com Deus e a graça dele na minha vida. Ele é a minha força para dia a dia eu combater estas coisas, o medo, a insegurança, os temores, os complexos, seja lá o que vem. Quais são as decorrências? Com Deus haverei de tratar, ultrapassar isso tudo. Em oração, com a força da igreja, olhando a palavra de Deus, me alimentando, me sustentando com a presença dEle, vou então superando e vou prevalecendo sobre traumas, sequelas e todas as outras misérias decorrentes da maldade deste mundo. E vou crescendo com Deus, a presença de Deus. Vou ultrapassar então os desacertos do passado. Chegue à resolução definitiva na graça de Deus. Esse é o caminho. O resto é paliativo, é parcial, insuficiente, inadequado. Ou é a resolução de Deus da sua vida, o seu passado haverá de assombrá-lo sempre. A maravilha é que, sendo a ação de Deus, é um momento, é já, é pela fé, confiar, clamar, confessar, correr para a cruz de Cristo pela fé, entregar a vida, clamar pelo perdão e já experimentar a resolução e os recursos para andar um novo caminho e lidar com as misérias deste mundo. Que noite maravilhosa, porque aqui está a mensagem do Senhor, a palavra de Deus e a voz do Espírito Santo falando e pronto a trazer resolução e libertação a quem quer que seja que aqui precise. Talvez você diga, você não conhece minha história. Não posso nem contar, as pessoas não sabem, é complicada demais. A cruz de Cristo não conhece história grande demais que ela não possa cobrir. A graça de Deus é suficiente para você. Como foi para a minha vida um dia, para você também é. Vamos orar, vamos à presença do Senhor.